Muito bem. É óbvio que eu não vou conseguir falar disso tudo, mas pelo menos eu quero pedir para o Paulo Freitas e o Omar que se levantem, para vocês saberem os heróis que fizeram esses trabalhos. E o Marcos está aqui. Então, os 3 heróis do dia são eles que fizeram o pesado. E eu queria, para ir logo ao tema, começar dizendo o seguinte, que eu estou me sentindo que nem o meu último slide. Meu último slide eu vou concluir dizendo que a despesa com previdência e assistência, ela não cabe no PIB brasileiro, é só a gente projetar até 2040, que nós fizemos aqui no fórum em 2012. O Paulo participou desse trabalho, o Marcos também. Então, eu estou me sentindo na mesma situação da despesa com previdência e assistência, que não cabe no PIB, nem eu vou conseguir caber com esses temas todos no tempo que me foi destinado. O outro ponto, agora eu entendi por que a Embraer veio primeiro, o Zé Augusto veio depois e eu sou o terceiro, porque eles falaram, claro que com o Zé Augusto já não foi tão assim, numa ordem decrescente de otimismo. Então, chega em mim, só me resta começar dizendo, pois é, realidade, ou então, o título está aí, esgotamento do modelo pró-consumo, energia elétrica caminho do estrangulamento, nova crise fiscal e dificuldades para a retomada das concessões de infraestrutura. O perigo é todo mundo me mandar embora antes de eu terminar minha apresentação diante dos tópicos aí que eu estou aqui colocando. Muito bem. Então eu só queria chamar a atenção de vocês dos livros e os textos, porque na realidade tem mais um livro que eu não vou apresentar aqui, porque eu deixei para apresentar dia 27, junto com o nosso ministro Galvez, que é um sobre a Argentina, que é a reunião de tudo isso no limite do impossível. Então, isso a gente vai deixar para o dia 27, que seria uma dose muito pesada para um dia só. Mas vocês veem que é impossível a gente tratar de tudo isso. E dizer o seguinte, em 2012, nós já chamamos a atenção para esse problema de que o gasto não cabe no PIB, mas ninguém quis ouvir, ninguém deu muita bola, e ele está aí de novo, vai continuar, não sei o que é que o país vai fazer em relação a isso, mas eu queria dizer que, no fundo, os 3 estudos a que nós temos nos dedicado, nada mais, nada menos do que uma trilogia antipopulismo. É isso. Na infraestrutura de transporte, 2012, na energia elétrica, 2014, e na Argentina, 2014, ainda a sair. Bom, o resumo da minha história está aí. Não sei quanto disso eu vou conseguir detalhar, mas é isso. Nós temos uma grande contradição macroeconômica no país, porque há um modelo voltado para o crescimento do consumo e, portanto, é um modelo anti-investimento, porque ele é voltado para o consumo, é anti-poupança e anti-investimento na sua essência, que cria um desafio muito grande para quem produz no Brasil, porque ao contrário do que o governo pensou quando lançou isso, que foi, vamos pressionar o consumo que a produção virá atrás. Isso não é verdade, a não ser no caso da Embraer, que é o bom exemplo do que fazer para driblar essa dificuldade. Por uma razão muito simples. Quando você não poupa, e, portanto, você não tem muito dinheiro para investir, você tem de buscar a poupança fora do país. Para buscar a poupança fora do país, o sistema econômico tem de se movimentar no sentido de apreciar a taxa de câmbio. E aí, por quê? Porque a única maneira de trazer poupança de fora é ter um déficit externo. O câmbio tem de apreciar para ter um déficit externo, para entrar a poupança e complementar a poupança interna. Algum setor vai pagar, esse setor é a indústria. Então, tem uma contradição, por quê? Porque o mesmo governo que diz, eu vou estimular o consumo, ele diz que o setor prioritário dele é a indústria, mas se não fizer que nem a Embraer faz, a indústria dança. E vem dançando, eu vou mostrar a vocês, se der tempo, que a produção está estagnada e não vai aumentar enquanto a gente não encaminhar a solução para alguns desses problemas. O segundo ponto é a infraestrutura caótica. Nós temos uma infraestrutura caótica no Brasil, há um esforço, e eu sempre ouço mais ou menos o que eu ouvi do Zé Augusto, que é
estamos bem aí, porque nós estamos encaminhando a solução dos problemas. Isso é parcialmente verdadeiro, mas tem muito que resolver para a gente se livrar da infraestrutura caótica. Eu trouxe um gráfico, se der tempo de mostrar, para vocês verem o que é que eu chamo de infraestrutura caótica. Energia elétrica à beira de uma crise, ou à beira de um ataque de nervos, né? Porque, para quem atua nessa área, é ataque de nervo todo dia. Por que à beira de uma crise? Por quê? Porque tanto na infraestrutura de transporte como na de energia elétrica, a atuação que vem da diretriz geral do governo é uma atuação no sentido da chamada modicidade tarifária. E isso é muito bom para quem paga pela energia elétrica, porque consome cada vez mais, mas é muito ruim para quem produz, ainda que sejam empresas estatais, porque elas também precisam ter um lucro mínimo para investir. Nessa hora, você cria um problema, porque o consumo cresce muito, a produção não cresce, e isso aí é beabá de oferta e demanda de quem começa a estudar a economia. Vai ter um descompasso entre oferta e demanda, que normalmente se resolve pelo aumento de preço. Mas se o governo tiver um viés populista e não quiser resolver pelo aumento de preço, cai nas contas públicas. E é por isso que nós começamos também a estudar isso, nós que estamos sempre preocupados com as contas públicas, porque a conta de subsídio, que hoje na Argentina é gigantesca, quem quiser ver isso vai ver o nosso livro, lá no nosso livro, no Brasil está crescendo e tende a chegar lá. Quer dizer, ou aumenta preço ou arrebenta o orçamento da União, que depois vocês vão ver mais adiante, eu vou já falar nisso, passando pelo setor de transportes, que além do mesmo problema da chamada, que nós chamamos modicidade tarifária excessiva, que é querer praticar tarifas que não cobrem os custos para agradar os consumidores e usuários, esse problema aparece em transportes de uma outra forma, porque aqui fica mais claro aquilo que eu estou chamando aí de transporte sob alto estresse ou o barato que sai caro. Quer dizer, o barato que sai caro, vocês estão entendendo que no fundo é a mesma coisa que eu disse antes. Você tenta fazer barato, acaba saindo caro, porque como o setor privado não vai conseguir investir naquelas condições, acaba exigindo preços mais altos mais adiante, isso não vai ter os investimentos, a situação vai deteriorar e o custo para a sociedade é cada vez maior. E mais recentemente, o que nós estamos assistindo, depois das supostas concessões bem-sucedidas, é que essas concessões têm uma dificuldade hoje muito grande de se viabilizar e ficar em pé como está, sem que algumas mudanças sejam feitas. Eu espero que eu consiga detalhar. Depois, então, vem a crise fiscal pelas razões que eu já mencionei. Ou você dá preço, ou você subsidia. E o subsídio, cada vez maior, em contas que estão já em desarranjo, é um problema sério para o país, porque nós estamos enfrentando praticamente uma crise fiscal de grandes dimensões que nós esperávamos não enfrentar tão cedo e estamos aí enfrentando. Bom, vem a insustentabilidade fiscal, que é o fecho, que é aquilo que eu comecei dizendo. Independentemente de tudo isso que a gente está vendo, tem um negocinho aí rodando que se chama gasto com previdência e assistência, que roda e cresce a uma velocidade muito grande, dentro do modelo que o governo adotou, que é o modelo voltado para o crescimento do consumo. E isto aqui, se a gente não fizer reforma, daí a questão da reforma mencionada ontem aqui, nós não fizermos reforma, isso não vai caber no PIB, e o Brasil vai ter um problema que eu não consigo sequer imaginar a dimensão desse problema hoje. Puxa, consegui já adiantar um bocado do serviço. Mas vamos ver o seguinte, só para lembrar, o modelo que está aí é esse, consumo, indústria e modicidade tarifária. Se o governo pudesse anunciar o modelo que ele realmente pratica, era isso aí. Ele quer essas três coisas, só que, infelizmente, isso aí está cheio de contradição e não funciona, não funcionará, funciona por algum tempo, depois se esgota e uma hora vai dar, Deus sabe no quê. Mas, enfim, eleição está por aí e o drama dessa história de eleição é que na eleição ninguém faz nada para arrumar a casa, e a casa
vai tender a ficar cada vez mais bagunçada, e a gente ouvindo, como nós ouvimos ontem, Sua Excelência, o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, mostrando aí um quadro róseo, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, vai ver, ele mora num país e eu no outro. Mas, enfim, a contradição macro... Falando mais, ainda que rapidamente, um pouco mais sobre os temas que eu mencionei, nós temos essa tendência à apreciação real da taxa de câmbio e ao encolhimento industrial, a não ser que seja uma Embraer. Mas os dados mostram. A taxa de investimento está estagnada, o menor crescimento da produtividade do PIB é o que vem depois. Não tem muito jeito de fugir disso aí. A infraestrutura caótica resulta da modicidade tarifária em excesso, porque como o governo não investe, ou o setor privado investe, ou a infraestrutura vai continuar no caos que nós vemos. A modicidade tarifária em excesso ou tarifas públicas abaixo dos custos. E aparece aqui e ali, aí é uma coisa mais detalhada, difícil da gente tratar rapidamente, mas é o que eu estou chamando aí. Ora aparece o oportunismo do regulado, que é o concessionário, ora do regulador, e no final de tudo isso tem um negócio chamado alto risco regulatório, que implica em dificultar esse processo. Eu vou entrar, se possível, mais adiante, energia elétrica à beira de uma crise. Aí eu detalho essa história da infraestrutura para dizer o seguinte, realmente é um problema puro e simples de descompasso de demanda e oferta. Não há nada mais trivial e banal do que a explicação do que está acontecendo com a energia elétrica. Preços artificialmente baixos estimulam o consumo e afugentam os investimentos. Sistema das termoelétricas de reserva que existe no Brasil, que esse é o sistema, quer dizer, quando pifa o sistema normal baseado em hidroelétrica, aciona o de termoelétrica, por alguma razão. O problema é que ele diminuiu o risco de apagões, mas ele tem um custo muito alto, enquanto que a energia elétrica normal custa 100 pelo megawatt-hora, aqui custa 800. Então vejam que toda vez que você tem de acionar o sistema de reserva, eu tenho de enfrentar um problema de mudança de custo de 100 para 800 por megawatt-hora. E esse sistema precisa ser repensado. Ou então, na hora que precisar acionar o sistema de reserva, o consumidor, que é em última instância quem vai pagar, tem de enfrentar o pagamento. Senão, é a viúva, ou seja, nós, os contribuintes, e a crise fiscal que está sempre nos rondando, que é afetada. Uma hidrologia fortemente desfavorável, como a que nós temos enfrentado nos últimos anos, simplesmente escancara esse problema. Ele está ali, vem a hidrologia ruim, aí você tem muito mais razão para acionar o sistema de reserva, o custo vai para a estratosfera, o governo não quer repassar para o consumidor com medo de perder voto, e aí joga para a viúva ou enrola todo mundo com contabilidade criativa, inventam operações confusas, e aí a gente vai levando, empurrando, até o dia que tiver de acertar as contas, e isso não vai demorar. Provavelmente será o ano que vem aí um negócio que o ministro Galvez e o meu brother aqui enfrentaram no passado, e eu esperava não enfrentar mais, que é essa história de inflação corretiva gigantesca, que nós vamos herdar e vamos ter de ver o que fazer com ela nos próximos anos. O dilema de curto prazo, então, é esse: subsídio ou choque tarifário. Uma hora virá, então nós temos de repensar esse sistema, repensar a tal da modicidade tarifária em excesso. É só ver que o governo aproveitou o vencimento dos contratos de geradoras que houve aí, os contratos de concessão há pouco tempo, veio aquela famigerada medida provisória 579, que criou um mecanismo de reduzir tarifa em 20% para o consumidor. Ao mesmo tempo que a oferta estava desbalanceada e a hidrologia desfavorável chegando. Então, quer dizer, tem que pôr aí a mão do governo aí, que eu esqueci, porque ela também entra e atrapalha essa difícil equação de oferta e demanda, que é uma coisa trivial. Eu me lembro quando eu disse para o líder aqui do fórum que eu ia junto com colegas, com exceção do Omar, que não eram da área de energia elétrica, ele disse: como que vocês vão estudar um assunto, vocês não entendem nada? Eu digo: bom, a gente vai aprender. E no fundo o problema é oferta e demanda, não é muito diferente disso não. Bom,
transporte sob alto estresse ou barato que sai caro. De novo, modicidade tarifária em excesso, tarifa pública. O governo está sempre atrás disso, é que aqui não tem o apagão elétrico, e a situação é obviamente diferente. Mas, lembrando aqui o que eu já falei do oportunismo do regulado e do regulador, que eu queria dizer é o seguinte, na segunda etapa das concessões, sem pré-qualificação, que não havia, o outorgado deixou de entregar o prometido. Quer dizer, o sujeito ganhou a concessão, botou o preço lá no chão, o governo acreditou, achou bom, modicidade tarifária. Pouco tempo depois, quem ganhou a concessão não fez o que prometeu, deixou de investir, ficou o mesmo caos que havia antes. É o que aconteceu aqui. Veio a terceira etapa, que é essa agora, que você e outros mencionaram aqui. O que acontece? O governo resolveu esse problema, trouxe a pré-qualificação, evitou que os aventureiros entrassem, mas, como é um negócio de custos afundados, elevados, esse negócio, o populismo tarifário, sem plano de negócio, aí vem o governo e diz, não, eu vou proibir plano de negócio, que é um negócio que até hoje eu não entendi. Não pode apresentar plano de negócio. Ou seja, é concessão ao negócio às cegas, é isso. Vamos fazer um negócio complexo às cegas. Aí você bota o populismo tarifário, sem plano de negócio, sem saber para onde você está indo, onde você está pisando. E com contratos vagos, os contratos são todos vagos, sob as obrigações do concessionário, os negócios acabam, correm o risco de se tornar insustentáveis. Mal foram aprovados, porque na prática o que vai acontecer é essa dificuldade de viabilizar isso, porque o governo a cada momento, a cada passo, vai tentar, daí o oportunismo do lado do regulador, vai tentar impor a modicidade tarifária por meio dessa falta de clareza nos contratos e da ausência de um plano para você se referir a ele em qualquer discussão. Pois bem, alto risco regulatório impede expansão desejável. Esse é que é o problema. Então vejam vocês, a nova crise fiscal, que eu não preciso falar nisso, porque eu já falei tanto disso aqui, eu não preciso dizer nada. Tudo se repete, é tudo igual. Agora, desonerações, subsídio, mais transferência à pessoa. Diferença, tem uma contabilidade criativa que, segundo o Marcos, quebrar o termômetro não diminui a febre. Eu achei que diminuía, mas não, realmente, pensando bem, não. Insustentabilidade fiscal é aquilo que eu falei há pouco. Sem reformas, a grande folha de pagamento vai explodir. Só para encerrar esse gráfico, para vocês entenderem por que no Brasil é complicado, porque nessa coisa da infraestrutura. Se você pegar o mapa do estado das rodovias brasileiras, é que você vê como tem muito o que fazer e que essas concessões estão longe de tocar nisso aí. Isso aí são as estradas sob gestão do Estado, e aí está distribuído uma avaliação séria e criteriosa que a CNT faz há muitos anos, o que é péssimo, ruim, irregular e bom mais ótimo. Um dia eu cheguei lá e perguntei, escuta, como eram os outros países? Aí você, não, nos outros países não tem isso, porque lá tudo é bom mais ótimo. Então, não tem essa separação. Eu digo, mas que estranho. Aqui no Brasil, se vocês olharem bem, de 2003 para cá, praticamente não mudou nada, com exceção no último ano, em que você tem o bom mais ótimo tomando um pouco o lugar do péssimo. Houve uma pequena variação, mas no fundo as concessões só vão poder mostrar o seu serviço quando elas entrarem aqui, porque vejam, isso aí é o seguinte, é uma fotografia em cada ano do estado das rodovias públicas. Ora, no dia que as concessões, porque elas entram e vão tomando lugar das públicas, né? Você vai ampliando, daqui a pouco vira privado, grosso, e não tem mais público. Mas, enfim, no dia que você tiver as concessões atuando de forma importante, porque aqui, como tem tido pouca concessão relativamente ao tamanho do parque, a amostra que eles usam tem crescido, mas a estrutura de qualidade das estradas continua praticamente a mesma, e há muito, então, o que fazer. Não vem com essa de que nós já cumprimos essa tarefa. Muito obrigado.